da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gente, pensa num lugar top, mais top mesmo, era o Jardim do Éden. Pensa num lugar espetacular que Deus fez, né? Deus criou da melhor forma, criou o homem para cuidar, e ali eles desfrutavam de uma comunhão, criação e Criador, e era um tempo tão maravilhoso, tão gostoso, onde eles tinham essa comunhão, esta vida. E um belo dia, Dona Eva resolveu comer do fruto que não podia. Ela foi enganada, e aí ela pegou esse fruto e levou para o seu maridão também. O maridão só olhou aquele fruto e falou: daqui um pedaço também, vamos comer também. Aí a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, o homem morreu. E essa morte, ela não está relacionada a essa morte que nós temos aqui, física, né? Que quando nós morremos aqui, nós temos essa separação deste mundo. Quando o homem morre espiritualmente, está falando que ele perdeu a vida que estava unida com a vida de Deus. Então, a partir daquele momento, o homem perdeu este vínculo de viver esta vida com Deus, aquela comunhão gostosa que eles tinham, que eles desfrutavam. A partir desse momento já não tem mais. O que acontece é que durante toda a história nós vemos o próprio Deus trazendo coisas para que esta comunhão viesse a acontecer novamente. Então ele usa a vida de Moisés, e ali ele entrega as leis, e ali ele entrega os mandamentos, e ali o povo, se seguisse daquela forma, Deus conseguiria restabelecer aquela comunhão que foi perdida. Agora, nós sabemos que esta aliança, ela não conseguiu durar muito tempo, né? O homem pecava, então eles não conseguiam trazer novamente esse tempo de comunhão que eles haviam perdido ali no Éden. Mas chegou um tempo que Deus falou assim: vamos mudar essa história aí. Jesus, você vai descer lá, você é meu filho amado, e você vai morrer por eles. E através da tua morte, de uma vez por todas, vai ser restabelecida essa comunhão. Eles não vão precisar mais sacrificar, não vão precisar mais queimar incenso. Agora, depois desse sacrifício, eles terão novamente a oportunidade de ter essa comunhão que foi perdida no Éden. E ali estava estampada a vontade de Deus, né? Ele queria que a criação voltasse a ter esta comunhão novamente que foi perdida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Quem aqui já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta mais alto assim para enxergar. Uau, que alegria, glória a Deus. Todos nós que levantamos a mão aqui hoje, nós já dissemos assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que sem ti eu não sou nada, e a partir de agora eu quero viver para ti, e a partir de agora eu sou uma nova criatura. Não é assim quando a gente entrega a vida para Jesus, e aí a gente acha que vai, né, aquela vida que é tão gostosa, a gente está empolgado com essa nova fé. Mas aí eu quero ler mais um texto com vocês, que está em 2 Coríntios 5 e 17. 2 Coríntios 5 e 17 diz assim: assim que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então o nosso velho homem foi com ele crucificado. E a partir daí nós não somos mais escravos do pecado. Eu quero ler ainda Romanos 6 e 4. Romanos 6 e 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora vivemos de acordo, então, com a natureza de Cristo, porque o nosso velho homem foi com ele crucificado na cruz. Agora nós estamos vivendo esta natureza com Cristo Jesus. Agora, preste atenção.
Às vezes, né, nós ficamos tão assustados, assombrados, né, quando a gente vê as atrocidades acontecendo aí, e aí a gente fala, os ímpios, eles, né, como que eles conseguem fazer isso? É pai contra o filho, e o filho matando o pai, e tantas coisas ruins acontecendo, e aí a gente fica assustado, e aí a gente fala, nossa, como eles precisavam de Jesus, a gente fica assustado, mas eu estou aqui para te dizer, e pensar de uma forma, porque se eles ainda não têm uma nova natureza, para eles é natural que isto aconteça, sim ou não? Eles ainda não vivenciaram uma nova criatura, um novo ser através de Jesus Cristo. Então, para eles, isso é o fruto deles. Então, quando nós olhamos para isso, nós não devemos ficar tão assustados. Na verdade, isso é o que acontece no mundo. O mundo está cheio disso. Nós não devemos ficar assustados com isso. Sabe com o que nós devemos ficar assustados? É com alguém que já fez esta oração e falou, Jesus, eu te aceito como meu único, meu suficiente Salvador, e ainda assim vive como se fosse uma vida de pecado. E é sobre isso que nós vamos pontuar aqui hoje. Olha o que diz em Mateus 7 e 17. Mateus 7 e 17. Assim toda árvore que produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a verdade. Gente, eu confesso, olha, de quarta-feira para cá, quando o pastor me propôs isso, e aí, esse livro aqui, ó, é o Movido pela Eternidade, é do John Bevere, e esse livro, há mais ou menos uns 5 anos atrás, o pastor Mateus que me indicou, e quando eu estava montando essa pregação, e quando eu vi aonde ele estava me movendo para estar trazendo hoje, eu falei, meu Deus, como eu estou enganado com relação à salvação. Como eu, Romerito, preciso mudar, achando que estou indo para um lugar e de fato não estou. Como eu estou enganado com relação à minha salvação. Então, quando eu venho falar aqui para vocês esta manhã, com grande tremor e temor ao Senhor, no sentido de que eu preciso estar melhorando cada dia mais. Agora, quando ele fala sobre o fruto, Jesus está falando a causa, não é o fruto em si. O fruto, ele é o resultado daquilo que é a árvore. Então, a essência da árvore é o que vai gerar o fruto bom ou ruim. Então, o fruto aqui é apenas a causa. E o cristão genuíno, ele é identificado não pelo que diz, olha isso. Não pelo que diz, mas pelo que ele faz. O cristão genuíno, ele é identificado não pelo que ele está falando aqui, mas pelo que ele é em essência. Então a minha natureza tem que ser transformada para que o meu fruto seja bom. Amém? Até aqui, estão entendendo? Glória a Deus. Agora, leia comigo em Mateus 7 e 21. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Agora, o evangelho que está sendo pregado, né, ou às vezes nós, em uma grande maioria, tem escutado, é que está meio deturbado esse evangelho, no sentido de que nós falamos daquilo que Jesus pode fazer e trazer em benefício
a minha casa. A gente costuma falar assim, ó, sua casa ela vai ser uma casa de bênção, uma casa de paz, mas para isso, Jesus tem que entrar na tua casa. Não é assim que a gente fala para as pessoas? Você já evangelizou, uma pessoa fala, ó, sua vida vai mudar, sua família vai mudar, mas Jesus tem que entrar na sua casa. Não é assim que a gente fala? Tudo isso é verdade, é muito bom, mas só isso não vai bastar. Tudo isso é muito bom e verdadeiro, mas só isso não vai bastar. É preciso aprender a viver uma vida de obediência a Deus. Temos que negar os nossos desejos para abraçar a vontade de Deus. Nós podemos estar muito enganados com relação à salvação. Nós entregarmos todos os nossos desejos, deixar de lado e viver a vontade de Deus. É fácil, gente? É fácil fazer isso? No nosso dia a dia é fácil nós entregarmos isso? Quando vem aquele desejo é fácil entregar? Então, se não é tão fácil assim, nós sabemos que nós precisamos de ajuda. E se nós estamos caminhando sem essa ajuda, pode ser que eu esteja muito enganado sobre o Evangelho. Mas então, como que eu faço para descobrir se eu estou enganado ou não? Quem aqui quer saber se está enganado ou não ainda? Glória a Deus. Vamos ver então. Então a primeira coisa é verificar se Deus é o primeiro na sua vida. Uau! Verificar se Deus é o primeiro. Segundo, Deus nunca entra na vida de alguém para ser o segundo. Ou seja, então nós temos que verificar se ele é o primeiro, mas se ele entrou na minha vida, ele nunca entra para ser o segundo. Terceiro, ele pode até ser o primeiro, mas ainda assim está competindo com rivais. Então, beleza, vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho que ter ele como primeiro. Jesus entra na minha vida, ele nunca vai querer ficar por segundo. Mas pode ser que nós já passamos um pouco deste nível e agora Deus é o primeiro, certo? Elevamos um pouco o nível, mas este primeiro lugar, às vezes está assim, ó. Qualquer vaciladinha, alguém assume o primeiro lugar. É ou não é? Qualquer escapadinha, parece que Deus vai perder o lugar dele e alguém vai assumir o primeiro lugar. Qualquer coisinha, qualquer deslize, a gente parece que está numa beirinha assim. Qualquer coisa, Deus pode perder esse primeiro lugar na nossa vida. E eu estou aqui para te dizer, Deus não quer ficar competindo com rivais sobre a nossa vida. Ele quer ser 100, 200, 300% na nossa vida. Ele quer tomar toda a direção da nossa vida. Amém? Agora, deixa eu te dar um exemplo. Imagine você, né, prestes a casar-se. Você achou o homem da tua vida, a mulher da tua vida. E agora, você escuta algo do seu pretendente nesse sentido assim, ó, eu vou ser fiel a você. Você vai ter um lugar aqui no meu coração em primeiro lugar. Ainda que eu tenha alguns outros amantes, mas você vai ser sempre o primeiro, a primeira está. Você iria seguir com um casamento com uma pessoa assim? Sim ou não? Imagina Deus, que está esperando uma noiva. Ele não quer competir, ele quer ser, ele quer estar neste primeiro lugar. E nós sabemos que tudo isso é um absurdo. Mas o que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito para que isso seja uma realidade, né? Este primeiro lugar seja uma realidade de Deus na minha vida. Porque não basta apenas vir em culto de celebração, e aqui uma bênção, né? Um louvor top, aí você chega aqui, uau, que gostoso, aí você sai, daí o pessoal te direciona para um live, para uma célula, e você começa a participar, né? Aí você começa a participar de reuniões espirituais, de oração, de consagração, você está empolgado com tudo aquilo, mas ainda assim, em todo este contexto, nós podemos estar muito enganados. Então Jesus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E nós fazendo tudo isso que eu acabei de citar, vai ser maravilhoso a comunhão com Deus. Agora,
beleza, né? E como que eu faço para ganhar esta vida com Deus, esta vida nova, viver esta novidade de vida? Como que eu faço? Vamos lá, vamos ler em Marcos 8:34. Marcos 8:34, e disse assim: chamado a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Agora vamos dividir em 3 partes aqui. Negar a si mesmo é a mesma coisa que esquecer, ignorar, deserdar, perder você de vista de si mesmo. Tomar a sua cruz é unir-se com Jesus, como um discípulo, ajudando os que com eles estão. Siga-me continuamente, apegando-se firmemente no Evangelho. E vamos continuar em Marcos 8:35. Olha o que ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Então nós entendemos aqui o que é. É uma troca. Temos que entregar toda a nossa vida para Ele. Temos que entregar todos os nossos desejos, os nossos anseios para Ele. E em troca nós recebemos essa nova natureza em Cristo Jesus. Se antes nós tínhamos uma natureza adâmica, uma natureza caída, onde o pecado reinava, agora quando nós entregamos a vida para Jesus, a vida para Deus, Ele nos dá esta vida nova, esta nova criatura, esta nova natureza. E é a partir daí que nós conseguimos obedecer a Ele. Nós abrimos mão dos nossos direitos, seu amigo, você já tem uma comunicação muito boa com ele, você já consegue entender o coração dele, e ele consegue entender o teu coração. Imagina o seu melhor amigo, que você quando olha para ele, seu melhor amigo fala: já sei o que você quer dizer. Vocês têm alguns amigos assim? Só de olhar, fala: opa. Aí depois você se encontra e fala: era aquilo mesmo, você entendeu. Então quando você já tem isso, imagina você no seu carro. Você está dirigindo e ali quem está no banco do passageiro do seu lado é Jesus. Vocês desfrutam de uma vida espetacular. Vocês são amigos íntimos, vocês compartilham das mesmas coisas. Mas pense de uma forma: Jesus ainda é apenas o do banco do passageiro. O que nós precisamos fazer é isso aqui, parar o carro, abrir a nossa porta, soltar o volante, dar a volta, abrir a porta de Jesus e falar: Jesus, assume o carro, assume essa direção, esta é a minha vida, você que tem que tomar conta, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, nós estamos desfrutando de uma vida plena com Jesus, mas Ele ainda não tem a direção da nossa vida. Ele ainda não ocupou esse primeiro lugar que Ele tanto anseia. Hoje em dia tem sido pregado um evangelho, e é mais ou menos um evangelho assim, dos benefícios, né, das promessas. Mas na verdade o que precisamos entender é que além dos benefícios, das promessas que tem no Evangelho, nós temos que desejar aquele que é o Evangelho. Nós temos sim que receber as bênçãos, ter as bênçãos dele, mas nós queremos além disso, ser e querer o Deus da bênção, o Deus que é doador das bênçãos. Vocês estão me entendendo, gente? Glória a Deus. Então nós temos que entender que é uma troca, né? E aqui eu quero dar um exemplo. Quem aqui está naquela fase de se alistar no exército ou na marinha brasileira? Tem alguém aqui? Já passou, mas vocês estão velhos, gente? Tem aí? Tem? Levanta a mão aí, só para todo mundo ver. Ah, tem um aqui. Imagina aquele comercial bonito, né? Passando lá na TV, alistes para a marinha. Aí você vê 3 caras lá, né? Com o porte, aquela roupa branquinha, bonita aquela roupa, né? Aquele capzinho aqui, daí tem um brochezinho. Aí eles estão lá no navio, passeando, e de repente passa, né, um porto de um outro país. Aí você pensa: uau, eles estão viajando, estão conhecendo outros países. Nossa, aí você fica empolgado com aquilo. Aí você fala:
eu vou me alistar para a Marinha. Aí você vai até lá, aí o recrutador chega lá e você fala, eu quero me alistar para a Marinha e tal, pá, beleza, daqui teu nome. Pronto, se alistou. Beleza, vai começar. No primeiro ano, ele nem sequer vê um navio. Ele vai para um centro de treinamento e ali, ó, trabalha, treina e estuda, trabalha, treina e estuda. Aí ele começa a pensar, mas que horas que eu vou chegar, entrar nesse navio? Como que eu vou, né, chegar lá? Será que vai demorar muito? E o cara lá trabalhando. Daqui a pouco passou aquele período e ele vai para o navio. Só que ele vai para o navio, vai lavar banheiro, vai estar lá na parte de baixo e vai estar fazendo outros serviços, escovando o chão e servindo no braçal. E a pessoa está pensando, quando vai chegar o tempo que eu vou conhecer os outros países e eu vou estar lá fora, como eu vi na foto, naquele vídeo, quando que isso vai acontecer? Quando de repente passa esse período e agora estourou uma guerra e ele vai para a guerra e ele toma um tiro. Aí ele pensa, nossa, ninguém nunca me falou que seria assim. Esqueceu de perguntar para o recrutador que tinha algumas coisas que ele teria a fazer para viver, ou ainda assim nem viver, o que ele almejava. Então o que devemos perguntar para Jesus, eu sei que a morada no céu é certa, porque eu tenho geração, eu quero ir morar no céu, eu quero ter uma vida com o Pai, mas eu tenho que perguntar qual é o preço que eu tenho que pagar enquanto eu ainda estou aqui nesta terra. Qual que é o preço? Leia comigo em João 8:34. João 8:34 diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Beleza, top isso aí. Ó, mas se eu fui liberto do pecado, né? Se o Filho me libertou e agora eu já não sou mais escravo do pecado e agora eu já tenho essa certeza na minha vida, mas então por que ainda eu continuo pecando habitualmente e intencionalmente? Espera aí, deixa eu te explicar. Nós somos pecadores, nós sempre estamos pecando. Aqui, quando ele está citando isso aqui, nós temos que pensar da seguinte forma, eu sou pecador sim, mas os pecados que eu estou sempre fazendo, sempre praticando, e às vezes, na maioria das vezes, são totalmente intencionais. É sobre isso, então, peraí, eu fui salvo ou não fui? Fui liberto do pecado ou não fui liberto do pecado? Vocês conseguem me entender que aqui nós conseguimos enxergar coisas dentro de nós? E que eu posso pensar assim, ó, eu estou totalmente enganado da minha salvação. O Filho libertou? Tá, libertou, mas ainda eu estou vivendo em pecado. Então, peraí, opa, eu estou perdendo alguma coisa aí na história. Eu estou perdendo alguma coisa. Não está muito claro. Por que ainda? Por que ainda eu estou pecando? Por que ainda o meu fruto ainda continua ruim? Porque ainda o fruto que está ali, que é a causa, ainda não é bom. Por quê? Porque a minha natureza ainda não foi transformada. E aí quando eu penso nisso, cara, me vem um temor tão grande. Porque eu posso estar anos e anos inseridos, e aí a gente perde, né? A mão, a gente pode estar fazendo, mas mesmo assim, com essa ideia de ser escravo do pecado. Então, se eu sou escravo do pecado, eu não sou filho de Deus. E se eu não sou filho de Deus, eu não vou morar com Ele no céu. Então, assim, eu estou vivendo no pecado. Eu estou fora, eu estou totalmente enganado. Nós temos que pensar dessa seguinte forma. Agora, leia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:1, e diz assim a palavra de Deus, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso aqui é Paulo falando
Em outras traduções está assim, difíceis, tempos perigosos, tempos terríveis. Agora, quem que está falando é Paulo. Paulo foi aquele que foi açoitado, foi apedrejado. Em toda a comunidade que ele passava para anunciar o evangelho, ele era perseguido. Ele apanhou com vara em 5 sessões, de 39 vezes. Quem apanha com vara fica com marca nos ossos durante semanas. 5 sessões, de 40 menos 1, vai dizer a Bíblia. Peraí, mas então Paulo está olhando para os nossos dias de hoje e falando assim, ó, serão tempos difíceis, tempos terríveis, tempos perigosos. Mas então por quê? Por que ele fala isso? Vamos seguir em 2 Timóteo 3:2. Porque haverá homens, e aqui ele vai dar uma lista, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, e aí vai dar até aí uma ideia de uma série, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mas espera aí. Então Paulo está falando que nos nossos tempos ia ser difícil ser um cristão, né? E aí ele pontua estas características, mas aí a gente começa a pensar que naquele tempo tinha também, em Atos 2:40, Pedro vai dizer, salvai-vos, livrai-vos dessa geração perversa. Então naquele tempo já existia essas características, e aí quando a gente vai entender o porquê Paulo está dizendo isso, 2 Timóteo 3, e o 5 está dizendo assim, ó, isso aqui é a chave, porque ele quis dizer que seria tão difícil ser cristão nos nossos dias de agora. Aí ele vai dizer assim, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afaste. Deixa eu te explicar. Tendo aparência de piedade, ou seja, eu pareço santo, eu pareço convertido, eu pareço um cristão genuíno, eu pareço estar seguindo para o céu, eu pareço estar fazendo a obra dele, eu pareço estar fazendo junto com ele, eu tenho uma aparência, eu sou um impostor, eu coloquei, né, perante a sociedade, eu tenho um impostor que ele está usando uma capa e o que se vê não é nada daquilo que se tem por dentro. Então nós vivendo de aparência, Paulo vai olhar, eles estão vivendo de aparência, e aí quando eu vivo de aparência, que os dias seriam difíceis, os cristãos teriam esses dias difíceis, porque nós estamos vivendo de aparência, e quando eu vivo de aparência, eu não consigo encontrar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. E quando eu estou vivendo de aparência, o fruto é ruim. Por que o fruto é ruim? Mas parece que é bom, mas não é bom. Parece que está, aí se dá um amor, mas não está legal. Por quê? Vivendo de aparência, a minha natureza ainda não foi transformada. Eu preciso que ela seja transformada, para que eu viva, sim, a vontade de Deus. Então, naquele tempo, tinha pessoas assim também. E hoje, quando nós aplicamos essa mensagem nas nossas vidas, a nossa conduta tem que ser a mesma com que a gente professa. Nós temos, a minha conduta, ela fala o que essa fé traz em mim. Se está um fruto bom, então, opa, legal, a minha natureza foi transformada, mas se não, cremos que Ele é o nosso Salvador e acreditamos nisso e dizemos assim, Senhor, mas estamos totalmente enganados, porque nunca renunciamos à nossa vida. A gente pode dizer, Senhor, é o dono da minha vida, é o dono do meu ser, da minha família, dos meus negócios, mas mesmo assim a gente ainda não renunciamos às nossas vidas para viver a vontade dEle. Beleza, agora eu entendi que não basta apenas aceitar Jesus,
Eu entendi que não basta apenas eu vir aqui fazer a oração, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu reconheço como o único suficiente Salvador, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, tem o total senhorio na minha vida. E agora, nós também entendemos que eu posso estar, depois do que eu fiz isso aqui, muito enganado da vida que eu estou levando, achando que eu estou indo, que eu sou salvo, que eu estou indo para as mansões celestiais e vou um dia morar com Ele, e mesmo assim está enganado. Então nós vimos que não basta apenas aceitar, e vimos também que a gente pode estar muito enganado sobre a salvação. Beleza. Então assim, o que vai me capacitar para entender isso? Eu entendi, eu aceitei a Jesus, mas eu estava vivendo uma vida enganada, e agora eu quero viver uma vida totalmente diferente. Então a gente precisa agora de ferramentas para praticar isso, sim ou não? Nós precisamos, nós temos que ter isso. Nós precisamos, e eu estou aqui para te dizer, a verdadeira graça de Jesus. Abra sua Bíblia, ou vamos acompanhar na tela, em Judas 1 e 3. A verdadeira graça de Jesus. Judas 1 e 3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Espera um pouquinho, nós já vamos continuar no 4. Aqui, ele está dizendo, nossa, eu queria falar tanto das coisas espirituais, profundas. Eu queria desfrutar com vocês, eu queria entrar em assuntos que nós temos vivido com Deus e o que Ele tem feito. Mas espera aí, dá uma pausa, eu não vou poder falar disso, eu queria muito falar disso. Eu vou falar disso aqui, que o 4 começa assim, ó. Porque se introduziram alguns que já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem dissoluções à graça de Deus e negam a Deus. Espera aí. Ele deixou de lado de falar coisas profundas com Deus, porque tinha que alertar que tinha alguns dentro da igreja que eles entraram sem ser percebidos. Olha só, se chega alguém aqui no nosso meio hoje e falar assim, ó, eu nego Jesus, a gente na hora fala, opa, então aqui não é o seu lugar, meu amigo, aqui a gente adora Jesus, essa pessoa vai totalmente com os nossos princípios, seria facilmente notado, sim ou não? Mas esse aqui, o autor está dizendo assim, ó, eles entraram e ninguém percebeu, e eles estão negando a Jesus. Como fizeram isso? Vivendo uma vida de impostor. Falando que era, mas não é. Parecia ser, mas não era. Pareciam estar indo, mas não estavam. E aí nós temos que ver algumas coisas. Tinha algumas pessoas, e tem, né? Nós podemos aplicar, eu mesmo, na minha vida. Espera aí, eu vou analisar. Eu estou inserido em uma comunidade. Eu estou inserido, eu estou participando. Nós estamos fazendo. Mas espera aí, será que não vale a pena eu pensar que por algum motivo, ou em algumas áreas, eu ainda não sou um impostor? Ou eu ainda não estou muito enganado sobre a salvação em Cristo Jesus? Nós sabemos que se assim nós estamos fazendo, nós estamos muito, mas muito enganados. Agora, quando a gente fala sobre a graça de Jesus, essas pessoas aqui desta igreja, eles pregavam o evangelho da seguinte forma, olha, eu poderia estar melhor, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar mais próximos de Deus, mas graças a Deus pela sua graça. Então a graça de Deus estava tão distorcida na mente deles e nos ensinamentos deles, que estava mais ou menos assim, ó, você pode pecar, você pode fazer, peca, porque a graça de Deus é soberana. E aí quando nós vemos isso, nós vamos ver que quando Paulo vai dizer aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então assim, a ideia não é que eu venha pecar mais para que a graça abunde ainda vez mais, não. Não é isso, a ideia da graça. E quando eu falo que a graça que nos vai dar essas ferramentas para viver uma vida com Jesus, é no sentido de que a graça, ela é o poder de Deus na minha vida. É a graça que me capacita para viver uma vida de obediência. É a graça que consegue transformar a minha natureza. E a partir daí o meu fruto, ele é um fruto bom. Então a graça às vezes está um pouco aí distorcida na nossa mente. E se nós estamos vivendo assim, ó, eu posso fazer o que quiser, a graça de Jesus está
está aqui sobre mim, eu já entendi, a graça é o favor imerecido, beleza, muito bom, então a partir daí eu posso pecar, que a graça... Não! Se nós estamos assim, nós estamos totalmente enganados. Agora, quando o Tiago vai dizer assim, ó, a fé sem obras, ela é morta. Então assim, as minhas obras revelam a minha fé. As minhas obras revelam a minha fé. A fé sem obras é morta. Ele está dizendo assim, os teus frutos, está dizendo muito mais do que você é de verdade em sua natureza. E a evidência de que nós somos salvos pela graça de Jesus, a evidência de que nós estamos vivendo essa graça que nos empodera, essa graça que nos capacita, é que ela traz este novo estilo de vida. Agora abra em 1 João, e aí eu já começo a ir para o final. 1 João 2 e 3, vamos ler o que está escrito lá. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha só, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como Jesus andou. Então assim, eu estou nele, eu entendi a palavra, eu fui salvo. Então a minha vida tem que estar de acordo com como Jesus andou, como Jesus espera que eu ande, como Jesus espera que eu esteja. Amém? Jesus tem uma novidade de vida para nós. E quando a gente fala sobre conhecer Jesus, nós estamos falando exatamente sobre isso. Lembra quando Jesus se depara com algumas pessoas e fala assim, olha, Senhor, nós queremos entrar, nós estamos aptos para entrar no teu reino, porque nós expulsamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas, nós fizemos. Aí Jesus lá assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então eu posso estar enganado no sentido de, eu posso estar fazendo, eu posso estar pregando, eu posso estar cantando, eu posso estar operando maravilha, Deus pode estar me usando, acontecendo curas, maravilhas. E quando chegar naquele dia, Jesus ouviu um não de Jesus bem grandão assim, ó. Pum. Eu não te conheço. Então o conhecer Jesus não está linkado a essas coisas. O conhecer Jesus está linkado mais nessa transformação de vida, transformação do nosso estilo que nós vivemos aqui. Nós devemos andar como Jesus andou. Perceba que era um grupo bem seleto, eram pessoas que conheciam, que tinham conhecimento do que o nome de Jesus podia fazer. Então se nós estamos vivendo dessa forma, nós temos que nos empoderar dessa graça. Dizer assim, agora eu tenho poder, esse poder, a graça é o que me capacita para viver uma novidade de vida. Glória a Deus por isso. Agora, encerrando, nós estamos indo para esse último versículo, que eu gostaria que nós lêssemos 2 Pedro 1 e 2. E diz assim, 2 Pedro 1 e 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, o conhecer Deus, o estar com Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, agora, olha isso, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Vamos recapitular. Lá no Éden nós tínhamos perdido essa vida, amém? Adão pecou, nós caímos, perdemos essa liberdade, essa comunhão com Deus. E agora aqui, através da graça de Jesus, nós estamos retornando novamente a esta comunhão, a
aproximação de Jesus que nós estamos agora vivendo novamente a vida que Deus planejou desde a criação. Isso é espetacular, porque Deus quer que nós vivamos esta vida. Tudo isso, Deus fez para que nós viéssemos nos dias de hoje falar assim: uau, eu quero estar novamente vivendo com Deus, na comunhão. Se a pessoa que ela roubava, depois que entendeu essa graça, que o empodera, agora ela não rouba mais. A pessoa que matava, depois que recebeu essa graça, esse poder, que está empoderando ela, agora ela não mata mais. A pessoa mentia, agora não mente mais. A pessoa fazia tantas coisas, agora foi realmente transformadas pelo poder da graça. E é através dela, irmãos, que nós vamos sim viver uma vida de obediência a Deus. Olha como Deus é lindo, né? Ele fala assim, ó: eu quero ter esta comunhão com vocês. Ele explica como a gente deve chegar a Ele. E aí quando a gente chega, Ele fala assim: agora vocês precisam disso. Ele até dá as ferramentas para nós adorarmos Ele com todo o nosso ser, coração, em obediência a Ele. Nosso Deus é lindo. Fique de